aquele que se assenta no alto e sublime trono e olha para você tão pequenino, você que o busca, você que tem um coração quebrantado, que anda na presença dele, ele olha para você. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Comece essa manhã declarando isso. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és, Senhor, a alegria de toda a terra. Tu és grande, nós amamos estar em tua presença. Aleluia, aleluia. Sim, aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez você vai poder abrir os teus lábios e declarar que ele é grande. Tu és grande, nós amamos o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Adore ele, adore ele. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Quão digno tu és, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus eterno, o único a quem servimos, o único diante de quem todo joelho se dobrará e confessará que tu és o soberano, o grande, o Deus presente, o Deus que está perto em todo o tempo, o Deus que está atento à nossa necessidade, o Deus que não nos abandona. E é neste lugar que nós queremos estar em todo o tempo, Pai, em tua presença. Aleluia.
junto quero estar. Abre seus lábios e diga isso através dessa canção. Diga pra ele. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. E me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, abre os teus olhos e diga, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, pois digno tu és. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez diga para o Senhor, perto quero estar em tua presença, os teus pés. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Que me render, Senhor, que me render te adorar. Tudo que há em mim eu coloco diante do teu altar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Jesus. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós louvaremos e bendizemos a ti, ó Altíssimo. Ó Deus fiel, nesta manhã clamamos ao Senhor que fale poderosamente conosco, que as nossas mentes e todo o nosso ser estejam cativos à tua voz, Pai. Que tu fale, Senhor, através da tua palavra, que transforma, que dá vida, Pai. Que o homem diminua, Senhor, que o Senhor cresça através da vida dele hoje. Que nós sejamos cheios da tua unção, cheios da força, Senhor, da tua força que vem através da tua palavra. Todas as salas, Pai, que sejam cobertas e abençoadas pela direção que o Senhor vai dar a quem vai estar ministrando sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor que continue conduzindo tudo. Nós precisamos do Senhor.
Em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar alguns, os outros vão para suas salas, as salinhas das crianças, os jovens. Vamos nos dividir, já já a gente vai estar junto para continuar adorando ao Rei. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Graça e paz, Romão. Bom ter você aqui, Deus te abençoe, você e sua esposa. Vamos continuar nossa série de estudos. As últimas 2 semanas falamos sobre anjos e demônios. E hoje vamos falar sobre oração. É um tema bastante falado até, né? Mas que ninguém pode fazer por você. Não dá para terceirizar a oração. Você pode até pedir ajuda, que outros irmãos te auxiliem juntos, mas não dá para ir na esquina ali e comprar oração. Ou comprar uma programação para que a gente goste de orar. Então, a oração é uma experiência que você tem de ter com Deus. E essa experiência, ela é introduzida pelo conhecimento da palavra. Nós não oramos o que queremos orar. Nós oramos o que a palavra instrui que nós devemos orar. E muitas vezes, nós oramos o que queremos orar. E aí entramos em contradição o nosso querer e o que acontece com nossa vida. Quantos de nós oramos por coisas que o Senhor não permitiu que acontecesse? O tempo passa, quando chegamos um pouco mais à frente, percebemos que não deveria ter acontecido mesmo, porque não era bom para nós, né? Então a oração, ela é o combustível para a nossa vida espiritual. E a forma que nós devemos orar é a palavra que instrui o que eu devo falar, como eu devo ir a Cristo, como eu devo entender o que não devo apresentar a Ele, o que eu devo pedir e o que eu devo agradecer. O tempo é pequeno, vamos falar nessa semana sobre oração e na próxima sobre jejum, porque não dá para fazer isso numa semana só. Mas dentro do possível nós vamos usar a oração do Pai Nosso como base para isso. Uma oração que o próprio Jesus nos ensinou. Estudiosos dizem, se você orar todos os dias e orar por 1000 anos, ou 1000 vezes, ou quantas vezes você conseguir não entender, de nada ela serve. Ela se torna apenas uma reza repetitiva, como muitos de nós, muitas vezes oramos, né? Oramos o Pai Nosso corrido, para que no decorrer do dia eu possa dizer assim, não, hoje eu orei.
para que a nossa consciência fique em paz. E assim, não, hoje eu orei de manhã, eu orei o Pai Nosso. Ou muitas vezes a nossa Bíblia está aberta lá no Pai Nosso, ou está impressa em nossas paredes, em um belo quadro. Mas o que o Pai Nosso precisa, na verdade, é estar dentro de nós e produzir vida, produzir frutos, produzir o que Ele propõe para cada um de nós. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, a partir do verso de número 9. Eu queria pedir ao irmão Noel que nos ajudasse com essa leitura. Mateus 6, do verso 9 até o verso 13. Vamos curvar nossas cabeças, sentado como nós estamos. Vamos tirar um minuto para orar ao Senhor, suplicar a Ele, pedir, clamar, aquietar o coração, deixar as preocupações da vida lá fora e dedicar esse pequeno tempo ao aprendizado da palavra, a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Não somos nós que fazemos nada, mas é o Senhor que faz. Permita que a palavra do Senhor entre ao teu coração e encontre nele tranquilidade. Um coração turbado não é um coração receptivo. Um coração preocupado é um coração que não percebe as coisas de fato como elas são. Por isso, aquieta teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus controla tudo. Deus reina sobre os reis. Deus é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele sonda o mais profundo de nossos pensamentos. Ele sonda a intimidade mais imperceptível de nossas vidas. Ele sonda aquilo que nem ainda sabemos. Por isso, rasga o teu coração para Ele. Permita que Ele entre. Permita que Ele faça o que preciso fazer. Permita que o rio do Senhor, passe na tua vida e lave o que precisa ser lavado. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque apesar de nós, de nossas falhas, de nossas imperfeições, de nossos pensamentos que não te agradam, de nossas ações, de tantas coisas que fazemos que o Senhor não aprova, o Senhor continua nos amando. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tens suportado tantas coisas por amor a nós. Tu tens suportado as nossas teimosias, as nossas inquietações. Tu tens suportado, Senhor, as falhas, as faltas. Nos abençoa, Senhor. Abre nosso coração para compreender que nós precisamos orar. Abre o nosso coração para entender que nós temos a necessidade de orar, Senhor. Oh Deus, se nós não estamos fazendo isso da forma certa, nos ajuda. A Tua palavra diz que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Se aqui, Senhor, tem alguém angustiado, seja o socorro, Pai. Ah, Jesus, Filho de Deus amado, ó Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, nosso consolador, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos auxilia, tira, arranca o que precisa ser arrancado, coloca o que precisa ser colocado, limpa
para que possamos melhor te servir. Se aqui, Senhor, nessa manhã, existem corações que estão inquietos, descontentes, Jesus, nós temos absoluta certeza que só Tu pode contentá-los, só Tu pode alimentá-los, ó Deus, só Tu pode preencher essa lacuna e esse vazio. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Dizem os estudiosos que Lutero foi um homem dedicado ao extremo à obra de Deus. Ao extremo. Estudava demais, incansavelmente. Desde o raiar do dia, ele investia horas a fio no estudo, tradução e comentários teológicos, produzindo um vasto material e um grande legado. Apesar de tantas obrigações autoimpostas, Lutero passava 1 ou 2 horas orando. Curioso mesmo era a sua explicação para orar tanto. Eu oro muito, porque eu tenho muita coisa a fazer. É interessante que hoje em dia nós agimos o oposto disso. O contrário do que Lutero fazia. Há poucos dias atrás, conversando com um jovem, ele me botou tanta imposição que no dia ele não tinha 10 minutos na mente dele, na cabeça dele. E muitas vezes, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos tão acelerados com as informações que chegam desde o raiar do dia até a hora que vamos dormir. E a grande maioria delas não produzem tranquilidade. Não produzem paz. Muitas vezes a nossa oração sempre é oração de guerra. Já percebeu, pastor? Sempre de guerra. Não que não devemos orar uma oração de guerra, mas na verdade a oração de guerra é o contexto falado daquilo que nós estamos vivendo. A nossa oração de guerra está traduzindo a vida que nós estamos tendo. A falta de contentamento. Eu falei semana passada aqui, a grande maioria das pessoas que aqui estão hoje, nesse momento, tem uma vida melhor do que reis e rainhas do século XVI. Por mais dificuldades que nós temos, nós comemos bem, temos o que vestir. Poucas pessoas hoje não têm onde morar. Em nossa cidade especificamente não existe mendigo. Ou seja, nós estamos acelerados e preocupados com aquilo que é passageiro. E Lutero, apesar de fazer uma autoimposição na sua vida, de uma vida cheia de estudos e produzir para outros, porque o que ele fazia era produzir para outras pessoas, traduzir, comentar a Bíblia, para que outros fossem abençoados. Ainda assim, dedicava um tempo de oração, conversar com Deus, de falar com Deus, de pedir, de suplicar, de abrir o coração de fato para Deus, porque muitas vezes nós temos dificuldade de falar o que nós estamos sentindo para Deus, nós maquiamos até para aquele que não deveríamos fazer assim. Um exemplo prático, um pecado que nos acompanha há algum tempo, e eu fico dizendo, Senhor, Tu sabes. Não, Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda, socorro. Eu já tentei me aconselhar com o pastor, com os irmãos, já procurei pessoas da área, já procurei a ciência, mas eu não consegui, eu quero o Senhor. Eu estou aqui dizendo que eu não tenho mais condições de continuar como eu estou. E aí, nós vamos provar que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O problema é que muitas vezes nós estamos angustiados e nós estamos batendo em portas que não trazem solução, apesar da intenção ser boa. Apesar do irmão querer nos ajudar, apesar da irmã querer nos ajudar, mas não tem condições de ajudar, porque é um problema que eu preciso levar a Deus, eu preciso suplicar. Quantas vezes nós estamos diante de problemas gigantes e nós levamos a Deus e horas depois o problema é resolvido e nem trazer à memória o agradecimento eu não faço. No início da pandemia nós achávamos que seria muito pior do que o que foi.
Nós estamos tristes pelas vidas que se foram, por tudo que aconteceu, pelo caos, pelo aumento dos preços. Ninguém sabe onde isso vai parar, ninguém sabe como isso começou. Mas uma coisa nós nunca devemos esquecer: Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Todas as coisas. A igreja do Senhor nunca precisou de nenhum tipo de governo para que ela pudesse trilhar, caminhar. Mas ela precisa de oração. Sem oração não tem como viver. Oração é o nosso respirar. Hoje muito se fala sobre oração, mas nunca se orou tão pouco. Aquele que se dedica à oração certamente colhe os resultados. Portanto, oremos em todo tempo. O Spurgeon dizia que ele não encontrava sua mente vazia ou pregando ou orando. Orava em todo tempo. E o que é que nos distancia de oração? O que é que faz com que a gente fuja da oração? O que é que faz homens e mulheres, servos de Deus, não se dedicar como deveria? A maioria das vezes é o que nós estamos fazendo. Se o que estamos fazendo não agrada a Deus, automaticamente eu vou me distanciar da oração. Porque a oração vai me confrontar, mesmo que seja uma oração de agradecimento. A oração vai trazer à minha memória que eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. A oração vai trazer na minha memória que eu preciso me libertar, sair, deixar. Então, as coisas que eu estou fazendo incentiva ou tira da minha vida a prática da oração. Eu estou com raiva do pastor Júnior. Eu começo a orar. Automaticamente, a oração traz para mim que eu não posso continuar do jeito que eu estou com meu irmão. Porque para eu orar, eu preciso estar bem com meu irmão. Se eu caminho dessa igreja para entregar a oferta aqui, e eu estou tendo uma vida de oração, automaticamente eu vou me lembrar que eu preciso me consertar com as pessoas, porque Deus não quer o meu dinheiro. O dinheiro é apenas a prova do que eu estou vivendo. Tem muita gente que acha que pode comprar uma bênção. Tem gente que acha que pode entregar o dízimo do valor que ele quer ganhar de salário. Quando, na verdade, a oração é como aquele texto bíblico que nós corremos dele. Se nós orarmos corretamente, nós vamos entender que a oração preenche todos os requisitos necessários para ter uma vida santa. E a gente vai ver isso um pouco mais na frente, quando a gente tentar entender a oração do Pai Nosso. O que significa oração? Antes de olhar para a lâmina, o que é oração? Não tem jeito para não olhar, todo mundo olha para a lâmina, né? A primeira coisa está ali. Conversar com Deus. A palavra conversar aqui poderia ser traduzida numa linguagem bem íntima como prosear. A questão é que muitas vezes nós oramos como se tivesse uma grande distância para quem nós estamos orando, quando na verdade está dentro de nós. Senhor, como se o Senhor tivesse a galáxia de distância. E Deus está. A questão é que o Espírito Santo está dentro de nós. Já falei isso aqui dezenas de vezes. Chegue diante do espelho, todo mundo tem um espelho em casa hoje. Pergunte para ele: eu estou representando bem a quem eu sirvo? Eu estou sendo o embaixador de Cristo? A vida que eu vivo hoje representa, ou estou a caminho para isso, ou eu estou estacionado, parado. A falta de oração, ela é o fruto do que aconteceu no Éden. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor visitava Adão e Eva. E quando eles pecam, não há mais essa conexão de toda tarde. O que agora é uma prerrogativa ou uma sentença que o homem precisa trabalhar, que a mulher vai multiplicar os dores de parto, que tudo agora será diferente. Quando Cristo morre, o relato diz que o véu do templo rasgou de
de alto a baixo. Não foi homens que rasgaram, foi Deus que disse: está aberto, conectado, vocês têm livre acesso. Converse comigo, fale comigo. Ou seja, nós precisamos estabelecer essa conexão todos os dias. Quer seja andando, quer seja praticando exercício, no trabalho. Está difícil o trabalho? Está difícil as coisas? Nós precisamos, Senhor, está difícil. Agora lembrem-se, nós estamos em uma guerra. Nós não estamos em um parque de diversões. Não é você orar pela manhã: Senhor, toma conta do meu dia, toma conta do meu trabalho, e você achar que todo mundo vai chegar lá bonitinho e dizer assim: oh, meu irmão, faça isso para mim. Não, é o oposto disso, porque nós temos o inimigo de nossas almas, que veio matar, que veio roubar e que veio destruir, que vai fazer tudo para destruir a tua paz. Vai colocar as pessoas mais indesejadas diante de nós, cheia de intenções de tirar você da centralidade. E muitas vezes nós não fazemos também o que precisávamos fazer. A pessoa chega lá angustiada, falando 1000 coisas para nós, e nós a devolvemos da mesma forma. Nós não procuramos inverter o papel, né? O que aconteceu com essa pessoa? Por que ele está assim? Muitas vezes a pessoa que não conheceu o Senhor, não sabe nem quem é, não sabe nem talvez o que acontecerá com ele no final daquele dia. A segunda coisa é um exemplo de comunhão. Muitas vezes falamos sobre essa comunhão. Todas as vezes que nós permitimos que os pecados morem em nós, nós estamos dizendo para a pessoa do Espírito Santo que o nosso corpo não é templo dele. Observe que eu usei a palavra morar em nós. Não, o pecado na vida do cristão é um acidente agora. Ele acontece, mas não mora mais em nós. Eu não vivo na prática do pecado, não posso viver. Eu vou ter falhas na minha vida, mas eu não sou uma pessoa que peco dioturnamente. Eu não projeto os pecados. Por exemplo, eu vou amanhã, na segunda-feira, fazer tal coisa que eu sei que desagrada a Deus, mas assim, mesmo assim eu irei fazer. Não, um cristão verdadeiro não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Não é comum fazer isso. Não é natural fazer isso. Ainda que ele peque, vai ser um acidente. O pecado não mora nele. Se o pecado morar em nós, eu estou expurgando a comunhão com Deus. Porque não tem como, dentro de um ser só, morar o Espírito Santo de Deus e também morar as intenções do inimigo, ou o pecado, ou a desobediência. Não tem como. Nós somos tentados todos os dias a mentir. Todos os dias. Mentir por coisas falhas, por coisas pequenas. Mentir de fazer colocações que não são nossas. Mentir por coisas mais banais do dia a dia. Mentir na rede social, postar uma foto, escrever aquilo que nós não jamais subscreveríamos em qualquer outra situação, mas assim nós fazemos. Mas quando nós temos uma vida de comunhão, essas coisas começam a ser cobradas de uma forma mais eficaz. Essas coisas começam a ser muito mais lembradas para nós. Faz isso não. Não vai por esse caminho. Caminha por cá. Por aqui é melhor. Paulo tem um texto que diz a Timóteo: Timóteo, escuta os mais velhos. Ouve as pessoas mais inteligentes. Já passaram por algum tipo de experiência que você não passou ainda. Quando Paulo fala isso para Timóteo, eu vejo tanto cuidado de Paulo. Porque Paulo sabia que Timóteo ia passar por dificuldades. Paulo sabia. Paulo era um homem vivido, muito bem formado, que tinha um trânsito muito grande dentro do contexto que ele morava. Ele sabia o que ele ia passar. Muitas vezes nós brincamos com coisas sérias. E a última coisa não é repetir um texto. Não é repetir. Orar não é repetir um texto. Você pode até orar o texto todos os dias, mas não como mera repetição. Você precisa pensar no que é que você está falando. Você precisa analisar o que está dizendo para Deus. Tem muita gente pedindo para Deus. Há um tempo atrás eu vi um jovem orando: Senhor, nós queremos justiça. Opera a tua justiça em nós. É bonito isso. Mas será que ele sabe o que ele está dizendo? Será que ele tem a dimensão do que é a justiça de Deus?
Será que ele pegou algum texto comparativo para entender que a justiça de Deus é algo que ele não consegue nem suportar? Porque se ele estivesse pedindo, Senhor, me dá misericórdia, me ensina. A justiça de Deus é algo muito sério. Nós pensamos muito o amor de Deus, que é grande. Só que o amor de Deus, dentro da sua composição, também tem justiça. Todos os servos de Deus que erraram, além de pagar, está relatado na Bíblia. Vocês já pensaram o quadro que foi para Moisés? Moisés, sobe nesse alto cume aqui. Olha toda aquela terra. Você não vai pisar nela. Você está olhando ela, você não vai pisar. E Deus disse para ele por que ele não vai pisar. Vocês analisaram o que é justiça de Deus? Será que nós temos a possibilidade? Será que nós temos a compreensão? Será que nós conseguimos elevar o nosso pensamento para uma coisa como aquela? O povo sendo escravizado, Deus usa o homem, faz todo aquele papel, Deus apresenta para ele e diz assim, olha, por causa disso, eu estava ensinando a Moisés, estava ensinando ao povo dele, a mim, a você, a toda geração, a todos que leram, a todos que aprenderam. Por isso que eu sempre falei sempre para os jovens, ainda essa semana falei para 2 jovens lá em casa, não brinquem com Deus. Não brinquem. O preço vem. Porque ele é justiça. Ou seja, a compreensão da oração, ela é muito mais do que oratória. Eu preciso colocar em ação aquilo que eu falo. Eu preciso permitir que a palavra de Deus faça em mim aquilo que eu não posso fazer. Porque muitas vezes nós sempre queremos estar no controle de nossa vida. Semana passada eu citei isso aqui. O Poyong-Chu até rodou na rede bastante nos últimos dias, né? Ore, ore, ore até aprender a orar. Muitas vezes nós não temos nem a vontade de orar. A mente cheia de pensamentos, estou orando com uma coisa, tem outro pensamento, estou falando de uma coisa, vem outra coisa. Eu estou tentando me concentrar e a concentração não vem porque os problemas são maiores, mas não pare, ore. Porque nós precisamos inserir a oração como uma necessidade. Eu não sei quantos aqui já fizeram isso. Mas quando você começa a caminhar, os 5, 10 primeiros minutos, né, Dalvan? São terríveis. Para correr ainda é pior ainda. Parece que vai faltar ar. E você começa a ficar angustiado, pastor. Aí você fala, não vou chegar nem no 5. No 2 eu já estou assim no 2º minuto, no 5 eu vou. Aí chega o 5º minuto, você fala, não, vou tentar aqui para ver se chega no... Quando chega no 10, seu corpo estabiliza. E agora você tem a necessidade de continuar respirando, os batimentos estão fortes, mas você consegue agora ir mais tempo, porque estabilizou. Muitos de nós ainda não provamos o que é, de fato, falar com Deus e ser auxiliado por Ele, porque você está falando com Ele, sendo auxiliado por Ele. Só que no momento do auxílio eu estou sempre pensando em outras coisas. Eu não consigo me concentrar uma hora que eu fico na igreja. Você sabe por que a maioria das pessoas, no momento dos cânticos, consegue ter mais concentração do que no momento da palavra? Porque, de uma certa forma, ele está participando do cântico, ele está cantando ao Senhor. Então, para cantar, ele precisa pensar sobre o que ele vai cantar, porque tem uma letra para ser cantada. Mas quando eu sento no banco que eu preciso ouvir, acabou. Eu não consigo fazer isso porque a minha mente está acelerada. Nós estamos vivendo um tempo que as informações são tantas e fúteis. Fúteis. Fico olhando minha querida sogra. Ela pega o celular e para. Não queria nem ver celular, muito menos rede social. Mas hoje já fica um tempo olhando.
Não é ruim. A questão é que nós precisamos aprender a usar as coisas. Só que na oração, eu também estou aplicando a mesma questão. Eu não tenho a prerrogativa de não aprender a orar. Eu tenho de orar. Como eu comecei, não posso terceirizar a oração. Não posso. Contratar irmão Marquinhos para orar por mim. Irmão Noel para ser o meu intercessor. Isso a igreja faz voluntariamente. Nos ajuda em oração. Mas não isenta o indivíduo de orar. De ter sua vida de oração, dedicação ao Senhor. Como orar? Antes que a gente entre. Como orar? Primeiro, de joelhos. Segundo, em pé, deitado. Orar em espírito. Orar com fé. Contando com a ajuda do Espírito Santo. Todas essas formas. Mas ore. Você está com dificuldade de orar em pé, sente e ore. Você está com dificuldade de orar sentado porque você tem sono, fique de joelhos. Mas ore. Não abra mão da oração. Tem pessoas que amam orar caminhando. Vá caminhar, caminhe o dia todo, mas ore. Tem gente que gosta de fazer isso sozinho. Não abra mão. Procure se adaptar a uma forma que seu corpo, que a sua vida, e ore. Converse com Deus, fale com Deus. Peça ajuda. Está difícil, muitas vezes, você se concentrar. Comece mesmo sem concentração. Vá pedindo desculpa a Deus, perdão a Deus. E vá, Senhor, me ajuda, eu preciso. Quantas vezes já fui orar, ler a Bíblia de joelho e orar e por cima dela. Mas não pode parar. Não pode parar. E onde nós devemos orar? Em outra oportunidade, quero conversar com o pastor sobre como orar em cada lugar. Muitas vezes você é convidado para orar numa igreja, você ora uma oração que não cabe na igreja. A oração da igreja é uma oração pública. É uma oração que as pessoas interpretam o que vocês estão falando. Então você tem de ter cuidado para que você não esteja expondo outros. Mas não vamos entrar nesse contexto hoje, porque seria um contexto para um estudo específico. Onde orar? No templo, em particular, em família, nos lares e hospitais. Uma coisa interessante aconteceu comigo. Eu tenho um colega que eu não sei como é que ele está hoje. Ele é um desenhista de excelência. Todas as vezes, Romão, que ele encontrava, podia ser aonde fosse. Barão, vamos orar um pouquinho? Qualquer lugar, pastor. Qualquer lugar, irmã Thalita, qualquer lugar. Vamos orar. E às vezes parece que a nossa prática de oração, Marquinhos, é um ritual. Qualquer lugar, pastor. Cansei de encontrá-lo em Jiqué, no meio da Nova Espereira. Encosta no cantinho aqui. Fazer oração rápida. Que Deus abençoe o nosso dia. Não sei como é que está a situação dele. Mas ele me ensinou que eu não preciso ter um lugar específico para orar. O que é que os muçulmanos fazem nos seus horários de consagração, no seu culto? Aonde ele está? Ele se prostra à direção específica lá da oração dele e ora. E nós servimos ao Deus verdadeiro, ao Todo-Poderoso, ao Rei do Universo, ao Criador de todas as coisas, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nós não pedimos auxílio a Ele. Clama a mim, e respondeste-ei, e anunciaste-eis coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Sabe o que é que eu fico impressionado, pastor? É que Deus não retém nada que é dos seus filhos para um e outro. Está para todos. Clama a mim e respondeste-ei. Agora eu não posso esquecer que eu tenho as minhas responsabilidades. Eu não vou acordar de manhã e dizer assim: opa, hoje eu vou com vontade de orar, vou orar hoje o dia inteiro. Não vai acontecer isso, meu amado. Nós temos filhos, família, contas a pagar, que é uma coisa que tira. Dívida foi inventada lá no inferno, não foi no céu não. Porque tira a nossa mente da concentração. Tira a nossa paz.
quando orar, antes de dormir, ao acordar e por fim, sempre. Sempre. Sempre orar. Ora em todo o tempo. Eu tenho uma tia que muito nos ajuda. A gente ia para Salvador e ela tinha os horários específicos de orar. Tinha não, tem até hoje. Mas esse tempo que estava indo para Salvador lá, meu pai, daí a pouco o telefone dava 2 bip, bip, bip. Ela não falava nada, eu pelo retrovisor olhava, ela só fazia baixar a cabeça e tirava o tempo dela de oração. Eu só olhava pelo retrovisor, ela baixava a cabeça e começava a orar de novo. Algumas vezes fazendo isso. Muitas vezes nós usamos o relógio para tudo. Para acordar, para academia, para o estudo, para pagar dívida, botamos tudo lá na agenda. Mas eu não sei quantos de nós já colocou assim, eu preciso orar. Não sei quantas vezes nós fizemos isso. Eu queria falar um pouco agora sobre a nossa oração específica. Eu tenho uma pequena introdução que vai ser projetada para vocês aí. A oração do Pai Nosso talvez seja a oração mais conhecida e mais recitada do mundo. Será que todos sabem o que se pede nessa oração ensinada pelo Senhor Jesus? Martinho Lutero afirma que há muitos que talvez oram 1000 Pai Nossos por ano, e mesmo que orasse por 1000 anos, não teria provado nem orado sequer uma única letra ou pontinho. Lutero errou no diagnóstico? Será que é preciso compreender em toda a sua profundidade as petições da oração do Pai Nosso para que ela produza conforto? Na avaliação de Lutero, são poucos os que encontram conforto e alegria na oração ensinada por Jesus Cristo. Lembrem-se, não esqueçam, a oração do Pai Nosso tem esses 2 vieses, tem essas 2 missões: trazer conforto e alegria. Essa semana eu estava conversando com um jovem sobre o Salmo 23. Ele foi lá em casa conversar comigo sobre algumas coisas da Bíblia. E aí o Salmo 23. Todo mundo lê o Salmo 23 como se Davi estivesse sentado no trono, com a canetinha na mão, todos os seus súditos ao redor e ele escrevendo. O Salmo 23 foi escrito sobre uma pressão absurda. Absalão, seu filho, queria tomar o seu reino e estava fugindo de Absalão para não morrer. Alguns estudiosos dizem que em torno de Israel, de Jerusalém, Davi se escondia enquanto escrevia o Salmo 23. Correndo e olhando cada citação daquela. Mas não podemos esquecer que a oração do Pai Nosso precisa produzir em nosso coração essas 2 palavras tão difíceis hoje: conforto e alegria. Quantos de nós podemos dizer assim: eu sou alegre? Quantos de nós podemos falar assim: não, eu estou confortável, estou bem com o que tenho? Essa semana Elma estava assistindo uma entrevista de uma determinada pessoa, rica, poderosa, e aí perguntaram para ele assim: o que você gosta de fazer? Ele cita, né, que bem de vida, que ganha bem, que não quer ser mais nada do que aquilo que ele é, mas que ele gosta de queimar uma carne e deitar no chão frio. Essa pessoa não tem assim nenhum perfil de servir a Deus, a gente não sabe se serve, é pessoa pública. Mas assim, aquela pessoa falou de tanto contentamento que muitas vezes traz vergonha para nós que temos o Deus do contentamento, o Deus de toda graça, pastor, e muitas vezes reclamamos com coisas mínimas, pequenas, minúsculas, coisas pequenininhas, e nós estamos criando problemas gigantes e reclamando o tempo todo. Nosso tempo corre. Primeira coisa, Pai Nosso que estás nos céus. O que é que isso quer dizer?
Jesus estabelece o padrão bíblico na oração cristã. Seus discípulos são orientados a orar ao Pai, pois a paternidade de Deus é a base da invocação confiante e segura. Abba é a palavra aramaica que Jesus usou para chamar Deus de Pai. O apóstolo Paulo sugere na mesma direção e afirma que não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Observe. Da mesma forma que Jesus usou o mesmo termo que ele usou, Pai, ele está dizendo que também nós devemos e podemos usar. Pai, estou aqui. Pai, meu coração está inquieto. Pai, o problema que está diante de mim é maior do que o que eu posso resolver. Pai, essa inquietação do meu coração, eu preciso que o Senhor tire. Eu vou usar um termo aqui, mas é um termo abrangente e grande. Pai, tira esse pecado que tanto me atormenta. E às vezes, irmãos, são pecados que ninguém conhece, são pecados do meu pensamento, do desejo, pecados invisíveis, mas me incomoda. Orgulho, inveja. Muitas vezes eu tenho inveja de coisas que eu já tenho mais do que a inveja que eu tenho. Eu tenho mais do que o que eu preciso, eu tenho mais do que a pessoa, eu tenho mais do que aquilo que eu estou invejando da pessoa. Pai, tira do meu coração. Ou seja, não podemos distanciar a forma que Jesus está dizendo e o que Paulo ratifica, dizendo o seguinte: vocês são filhos de Deus. A cruz do Calvário selou o pacto que todos nós somos filhos por adoção. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus fiel, um Deus que vela pela sua palavra, um Deus que é absolutamente fiel. Muitas vezes pensamos assim, estamos orando por um propósito. E aí nós erramos, fazemos uma coisa bem difícil, bem errada no dia de hoje. Aí qual é o nosso pensamento humano? O Senhor não vai me dar minha bênção porque eu errei hoje. Você sabe por que nós pensamos assim? Porque nós agimos assim. É por isso que nós pensamos assim. Aquele que já está no amanhã, ele não precisa fazer esse pensamento ou esse julgamento. Ele está no amanhã. Ele já sabe do que vai acontecer. A oração continua: santificado seja o teu nome. Jesus ensina que santificar o nome de Deus significa colocá-lo em uma categoria própria, apreciá-lo e honrá-lo acima de qualquer dedicação ou afeição. Diz John Piper. Essa oração é o desejo de que Deus seja conhecido e honrado no mundo inteiro. A glória do seu nome é mais importante que as nossas necessidades e deve ocupar o centro de nossas orações. O Pai Nosso vem antes do pão de cada dia, ou do pão nosso. Antes de qualquer realização nossa, nós precisamos santificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor. Reverenciar o nome do Senhor. Respeitar o nome do Senhor. A igreja nada mais é do que o ajuntamento dos santos, onde os santos e os remidos se aglomeram para prestar um culto público a Deus. Como é que esse lugar, o lugar mais importante da terra, é por esse povo aglomerado que o Senhor morreu, que eu vou de qualquer jeito? Que eu falo qualquer coisa? Vou usar um termo que é paralelo a isso, que eu me visto de qualquer jeito. Calvino dizia que o culto público é uma audiência com Deus eterno. Você está na audiência com Deus. Nós todos somos instrumentos. Quando você está aqui, quando eu estou aqui, quando o pastor está aqui e vice-versa, não importa a posição, estamos na audiência com Deus eterno, o Todo-Poderoso. Venha o teu reino. O que seria o reino do Senhor? O reino de Deus foi inaugurado por Jesus Cristo. No primeiro advento, nosso Senhor disse aos discípulos: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Seu reinado já começou e está
presente na vida daqueles que vivem debaixo do seu amável governo. Portanto, nas palavras de Lloyd Jones, esta é uma oração missionária. Devemos orar para que o reino de Deus se estenda sobre a vida daqueles que vivem escravizados no império das trevas. Quem reina em nossa vida hoje? Quem é o rei de nossa vida hoje? O que fala mais alto no meu coração hoje? A direção que eu tomo para a esquerda, direita, frente e trás, quem está reinando? Eu não posso responder por você. Ninguém pode. Eu não posso responder pela minha esposa Elma, que está ali atrás. Ela não pode responder por mim. Quem reina? Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Quarta-feira eu acordei, sentei na cama, fiz uma oração rápida, desci para abrir a loja. Desci orando. Quando cheguei nas imediações da igreja católica ali, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Olhei para trás, desde o momento que eu sentei na cama, que eu levantei, que eu fiz as coisas que tinha de fazer, entrei no carro e desci. Eu só orei pela minha vida. Até aquele momento, eu só tinha orado por mim. Tudo que eu pedi foi apenas por mim. Para Deus afastar as dificuldades, para Deus livrar de todo o mal. Em nenhum momento, até aquele pensamento, eu tinha orado por ninguém. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando Deus operou mudanças específicas na vida dos seus filhos, foi quando eles oraram por outros. A vida de Jó começa a mudar quando Jó começa a orar pelos seus amigos / inimigos. Porque naquele tempo foram os amigos de Jó que deram os conselhos mais terríveis para ele. Abandona esse Deus, sai fora. O que é isso? Jó está fazendo alguma coisa errada, não é possível. Perder um filho é difícil, perder 10 em um único dia. 10. Um pai recebeu a notícia, Marcos, que perdeu todos os filhos. É difícil até pensar sobre isso. E até aquele momento eu só tinha orado por coisas da minha vida, do meu gueto, das minhas, que naquele momento eu tive como as minhas importâncias ou as minhas obrigações. E ali eu percebi como é fácil orarmos com as coisas que nos interessam. Como é fácil. Eu tive N possibilidades quando eu desci de carro, de orar pela cidade, de orar pelos governantes, de orar pelo comércio, de orar por tudo isso. Mas eu orei apenas por mim. Tão somente por mim. Então, meus irmãos, o reino de Deus precisa transformar nossas vidas. Nós já temos tempo suficiente de banco para tomar mingau. E não é ninguém que vai fazer isso. É cada um de nós que vamos dizer: Senhor, eu vou ser diferente de hoje em diante, me ajuda. Eu vou começar devagarzinho, porque eu não tenho condições de mudar tudo que eu preciso mudar, mas eu vou começar. A continuação da oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. No céu não há desobediência. Tudo é feito voluntária obediência e harmonia com a vontade do Senhor. Na terra há desobediência e rebeldia contra a vontade de Deus. Homens e mulheres demonstram sua vileza e rebeldia quando deliberadamente desobedecem a Deus. Jesus nos ensina a orar a fim de que a vontade do Senhor seja feita na terra como nos céus. Aqui, o como é dizendo que o céu é o exemplo da vontade. Toda resistência à vontade de Deus deixará de existir. Todos, no céu e na terra, se deleitarão em fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A oração do Pai Nosso, que é uma oração para o hoje, ela
foca lá na eternidade. É um prelúdio de tudo que irá acontecer. A desobediência que aconteceu no céu, nós já observamos nas 2 últimas semanas que nós estudamos sobre anjos e demônios. Não estão mais lá. Lá está a obediência perfeita. Os anjos o adoram. Tem um livro chamado Trovão Inverso, de um pregador chamado Eugene Peterson. Morreu tem pouco tempo. Ele até escreveu uma Bíblia que é amada e odiada. É amada porque é uma Bíblia na linguagem contemporânea e odiada no sentido dos eruditos não aceitam como uma Bíblia, mas como um texto muito bem escrito, porque muda algumas conotações de coisas que não podem ser mudadas. Esse livro chamado Trovão Inverso, ele conta como se fosse uma poesia do todo o Apocalipse. Mas quando ele chega ali nas visões de João sobre o reino de Deus, é algo de apaixonar. Porque ele traz uma ilustração, um conto, sobre como João viu tudo aquilo. Como João contemplou o reino, como João contemplou todas as coisas, como João contemplou como os anjos o adoram, como os anjos o adoravam. Ele está contando quando João está vendo. Então aquilo ali a gente passa a ter uma dimensão que a harmonia do céu é perfeita. Quando nós estamos em família, que todos estão bem, todos estão um falando com o outro, está aquela alegria, todo mundo comendo junto, aí nós levantamos o nosso olhar e falamos assim, coisa boa é família unida. É um sentimento bom, porque foi para isso que ela foi feita. Deus pensou na família assim. Mas quando nós estamos em guerra, um filho não fala com o outro, um está no quarto, outro está na cozinha, e a mãe fica tentando conduzir aquela coisa para agradar todo mundo, e não consegue agradar porque, na verdade, o problema não é da mãe, não é do pai, é da estrutura que não está no lugar. A gente percebe que não foi feito para isso, não era assim que era projetado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa petição envolve o pão diário, mas não se limita às questões alimentares. É uma súplica profunda que todos devemos aprender. Mas por que pedir, se Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos? Mateus 6, o verso 8. A oração, entre outras coisas, visa estreitar nossa relação com Deus e aumentar nossa intimidade com Ele. Em comunhão com Deus, podemos abrir o coração e apresentar as nossas necessidades mais básicas, confiantes que Ele suprirá cada uma delas. As necessidades básicas, muitas vezes, são deixadas sob a nossa responsabilidade. O que fazemos com o dinheiro que nós ganhamos? Será que eles servem para a glória de Deus? Ou eles servem para nosso próprio prazer? Além do dízimo, qual é o investimento que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, que é Deus que dá, para que a nossa vida espiritual seja diferente? O que é que nós investimos com dinheiro para que a nossa vida espiritual seja uma vida edificada no Senhor? Eu já falei sobre um livro do Paul Tripp chamado fugiu o nome aqui agora, só está o Sexo e Dinheiro, Prazeres que Desapontam e Graça que Satisfaz. Sobre esse assunto, é um livro que choca qualquer um que lê, quer seja homem ou mulher. Chocar e você falar assim, meu Deus, eu nunca pensei assim. Ele faz um panorama sobre tudo na vida está ligado a essas duas coisas. Tudo, inclusive nosso culto a Deus. Eu comecei a ler esse livro, eu queria desistir algumas vezes. Mas não foi desistir porque ele não era interessante, desistir de vergonha. O que fizeram conosco é algo absurdo. Mas acima de tudo, desde a escola, nossa formação de jovem, nossa formação de homem e mulher, tudo isso foi projetado pelo inimigo para destruir cada um de nós.
cada um. E Jesus veio justamente fazer o contraponto disso. O antídoto para isso é o Evangelho. O pão nosso de cada dia não é apenas o pão, a comida, o alimento, mas é tudo que envolve você estar bem. Vocês já fizeram a pergunta básica, porque todos os 12 apóstolos morreram de uma forma terrível? Perdão. Vocês já pensaram sobre isso? Ele não podia morrer melhor? Num sítio, trabalhou tanto, descansando, né? Trabalhar, sendo recrutado em um castelo daquele, pastor, tranquilo, tudo. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos, a sua vida não estava mais na terra. Ele estava gozando de algo sublime que é a eternidade. O pão nosso de cada dia, ele é muito mais do que um prato de arroz e feijão e carne, que é bom, é necessário. Precisamos orar, mas é muito mais do que isso. As nossas necessidades, muitas vezes, as necessidades básicas, destrói aquilo que eu estou almejando, que é grande no sentido humano, mas é a básica que é o caminho para chegar no grande. Eu estou com um pequeno microfone na mão. Aqui dentro tem uma cápsula minúscula, muito menor do que ele, que é ela que capta a minha voz e leva para aquelas caixas ali. Se ela queimar, as coisas básicas muitas vezes têm mais importância do que as coisas que nós intitulamos como grandes. Partindo para o fim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Antes de mais nada, é preciso dizer que essa petição é uma graça concedida àqueles que em Cristo receberam o privilégio de dizer Pai Nosso. Não se trata de um incrédulo buscando a salvação, mas de um discípulo que, embora já tenha sido salvo, pode tropeçar e, assim sendo, precisa e pode suplicar pelo perdão de Deus. A expressão, assim como temos perdoado aos nossos devedores, não significa perdoe-me porque eu tenho perdoado. Não. Nosso perdão se fundamenta na obra de Cristo. O assim como não denota uma condição, mas uma evidência. Aquele que recebeu o perdão de Deus é levado a perdoar seus ofensores, demonstrando misericórdia. Não bondade. Não predisposição para fazer isso. Mas fazendo isso em obediência a Deus. Porque Ele fez por nós. A gente sempre fala aqui na igreja, não só eu, mas vários outros que aqui passam. Perdoar quem amamos é muito fácil. Perdoar quem nos incomoda é difícil. É muito difícil. Cruzar os olhos ao seu mais terrível opositor e dizer, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Ou usar as palavras de Jesus para Judas, amigo, por que fizeste isso comigo? Não é fácil fazer isso com um amigo, né, pastor? Agora com quem nós não gostamos. Aí só mesmo o Evangelho. E por fim, meus irmãos, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Os cristãos estão sujeitos às fraquezas morais. Orar e vigiar é uma necessidade diária. É necessário suplicar no Senhor que nos livre de qualquer situação que nos torne vulneráveis às tentações. O adversário de nossas almas é astuto e arma cilada de toda espécie, para que nossa comunhão com Deus seja quebrada. Que Deus nos livre do mal e do maligno. Oração é para a alma do discípulo o que o ar puro representa para os nossos pulmões. Precisamos orar. Precisamos orar. Em 2011, eu fiquei 5 dias com 2 pastores de Cuba, lá em Águas de Lindóia, no congresso que a gente foi. Um desses
apostatou da fé e saiu dos caminhos do Senhor. O pastor Alejandro não está servindo ao Senhor nesse tempo, mas o pastor Samuel Colombier está morando na Flórida. Uma das raras liberações que Cuba permitiu. Saiu sem fugir de Cuba. Deus abriu as portas. Ele está pastoreando uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu perguntei para ele, pastor, qual é o dia de oração lá? Ele, quarta-feira. E como é a frequência dos irmãos lá em Cuba? Ele disse assim, vai cerca de 600 irmãos para o culto de oração. Cuba, igreja em Bayamo, em Cuba. Isso é mesmo, pastor Eliel. A igreja tem cerca de 1.000 membros. Vai pouco ainda, vai uns 600. Eu olhei a nossa realidade, né, pastor? A minha realidade, a realidade de quantas vezes nós negligenciamos. Em Cuba, essa igreja foi perseguida várias vezes. Ele sabe que dentro dessa igreja tem pessoas colocadas pelo governo lá dentro. Então, assim, naquela época, ele era um pastor bem sucedido em Cuba. A família dele era uma família meio que tradicional lá. Em 2011, ele ganhava $36 por mês. E ele era bem sucedido. A gente foi na rua, já estava no Rio de Janeiro, saiu de Algrindolf para o Rio de Janeiro. Ele estava juntando algumas coisas para levar para a filha que ia fazer 15 anos. O sonho da filha era cortar uma fita de cetim na entrada da igreja. Cetim, que todo mundo vai falar para a menina usar cetim hoje, que ela quer botar fogo na casa. Uma fita de cetim, apenas para ela entrar na igreja, tem uma fita para ela abrir. As coisas mais básicas, um sorvete, eles comiam demais, porque eles não tinham lá para comer. Refrigerante eles não tomavam lá. Aqui, tomavam do mundo inteiro, porque não sabia o que era. Até tinha lá, em alguns lugares para vender, mas eles não podiam comprar. Então, meus irmãos, a oração, por mais que nós, nesse tempo, não estejamos fazendo ou orando como deveríamos orar, nós precisamos aprender urgente. É uma necessidade que nós temos. Nossa alma ficará melhor se a gente aprender a orar melhor. Se você for olhar tudo que nós estamos falando nesse tempo, não podemos negligenciar o estudo da palavra. É o conjunto dessas coisas que vai nos dar dias, anos e contentamento no Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês. Acho que tem culto administrativo hoje. Procurei. Vai ter não? Tem não, né? Mas eu procurei me acelerar para terminar em cima da hora por isso. Mas que bom. Na próxima semana vamos falar sobre jejum. Porque essas lições, pastor, foram contadas apenas como uma. Mas elas são duas. Né? Vamos estender um pouquinho. Ore por nós da Escola Dominical, todos os professores, toda a estrutura da Escola Dominical, irmã Nájila, Elane, Lucas, tem trabalhado para que a gente seja abençoado. Amém? Vamos ficar em pé, todos os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Nessa oração, eu queria ter duas orações agora. Uma oração, vamos apresentar as famílias da igreja. E para essa oração das famílias da igreja, eu queria pedir ao irmão Marcos que orasse ao Senhor. A outra oração será a oração por nossa cidade. E essa outra oração, eu queria pedir à irmã Erenita que nos levasse a palavra do Senhor, uma palavra de oração ao nosso Deus. O irmão Marcos vai orar e logo depois a irmã Erenita. Curvemos nossas cabeças.
poder e grande glória, Deus. Entrar nos nossos lares, meu Deus, trazendo a salvação, a libertação de todos, aqueles que precisam de Ti, meu Senhor. Oh, Deus, abençoa os jovens dessa cidade, meu Deus, repreendendo, meu Senhor, os vícios, meu Deus, das bebidas, o vício, meu Deus, da prostituição, os vícios, meu Deus, que tem assolado os lares, meu Deus, e que vem trazendo destruição em cada família. Que Tu venha libertar os jovens dessa cidade, meu Deus, porque só Tu, meu Senhor, tem poder para fazer isso. Entra, meu Deus, nos lares de Tiruçu, meu Deus, também acalmando, meu Deus, todos os casais, meu Deus, que está, meu Senhor, em pé de brigas, ou, meu Deus, em desentendimento. Oh, Deus, venha colocar a Tua paz, meu Deus, nos nossos lares, unindo os casais, a nossa família, Deus, que a família é uma constituição Tua. Oh, Deus, ser com todos os constituintes dessa cidade, ser, meu Deus, com a prefeita, Pai, ser com os vereadores, com o vice-prefeito, com os policiais, meu Deus, com todas as pessoas, meu Deus, que está à frente, meu Deus, desta comunidade, Senhor. Oh, Deus, nós Te pedimos a Tua libertação para a nossa cidade, meu Deus, a Tua cura, Senhor. Visita os hospitais, meu Deus, que Tu é o médico dos médicos, meu Deus, para repreender tanta enfermidade que nos assola. Meu Deus, que nós podemos cada dia mais ler a Tua palavra, buscar de Ti, Senhor, porque a solução para todos os problemas vem de Ti. Por isso nós Te agradecemos, Deus, porque mesmo sem merecer, mas Tu nos escolheu e Tu está com Teu olhar de misericórdia para a nossa cidade. E nós queremos ver nossa cidade sarada, curada e liberta pelo Teu poder, Senhor. É assim que nós oramos, Pai. Agradecemos, meu Deus, por este domingo. Agradecido pela essa escola dominical, a qual, meu Deus, nós temos que prostrar diante de Ti, porque só de Ti vem o nosso socorro. Por isso, muito obrigado, Deus, pelo nosso pastor, por todos aqueles que estão à frente, meu Deus, dessa obra, que Tu venha capacitar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora devolver os dízimos e ofertar no altar do Senhor. Você pode abrir o inário no hino 295. Tudo a Cristo achei, entrego tudo, sim, por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei.
Nossa irmã Josi estará orando, agradecendo a Deus por esse momento de entrega de dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta alçado, Senhor, aqui no teu altar. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sabe tudo que nós passamos. Eu sei que o Senhor está contemplando, Senhor, a vida de cada um nessa manhã. Senhor, nos ajuda, nos orienta, Senhor, a te servir, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Pai, que o Senhor possa estar também, Senhor, entrando com providência, Senhor, colocando em nós, Senhor, o desejo de te ofertar a cada manhã, Senhor, a cada vida aqui à tua casa, Senhor. Que o Senhor seja providência, que o Senhor traga em nós, Senhor, contentamento, que nós possamos te servir melhor, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu passo a palavra ao pastor Júnior. Graça e paz, irmãos. Teríamos hoje a sessão, aconteceu alguns imprevistos, e aí o irmão Giovanni pediu para adiar. Acho que vai acabar não tendo esse próximo domingo, porque é carnaval, né? Muitos irmãos acabam saindo, provavelmente só daqui a 15 dias, irmãos. Mas hoje à noite nós teremos a Santa Ceia, então estaremos hoje ceiando ao Senhor. Estaremos orando agora e logo após indo aos nossos lares. Oremos. Pai, te agradecemos por tudo que a gente recebeu nessa manhã, Senhor. Te louvamos, Pai, por esses estudos tão preciosos que o Senhor tenha graciado a gente. Quero pedir a tua bênção, Pai, a tua graça, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus.